nome é Rafael da Mota Mendonça, sou do Rio de Janeiro e resolvi estudar Direito. Enfim, na verdade, optei pelo Direito já no segundo grau, enfim, por ter muita afinidade com matérias de humanas, né? Enfim, principalmente de História e Geografia, e por ser uma atividade que está inserida dentro dos principais papéis aí do Estado democrático, enfim, e saber que com o Direito eu poderia, dentro de uma gama enorme de áreas, participar de forma efetiva na construção do país, enfim, da própria, não sendo muito arrogante, mas do processo civilizatório em geral, né? A gente tem uma participação muito grande na evolução da sociedade, enfim, e realmente depois perceber que isso é verdade. Então, estar inserido nisso é muito bom, né? Na verdade, você não tem muita informação quando está no primeiro, no segundo grau, enfim, você tem ideia do que é a profissão, mas não da situação estrutural dela no país, né? Então, não tinha muita ideia do número de faculdades, do número de estudantes entrando e saindo, enfim, da universidade, o mercado de trabalho em si, mas o que você lê de forma geral nos jornais, enfim, vê em algumas entrevistas, em alguns programas e tudo mais. Depois, com o início da faculdade, você vai tendo acesso à realidade assim, da profissão, das profissões, né? Já que o Direito te permite atuar em várias áreas. Eu entrei na faculdade pensando, como a grande maioria dos estudantes de Direito, em seguir a carreira pública. E você vai estudando, tendo contato com professores de linhas assim, das mais variadas, e aí acaba que você conhece algumas atividades dentro do Direito que inicialmente você não se via inserido, né? Enfim, na verdade, eu comecei a ter uma afinidade assim, pela vida acadêmica no decorrer do curso de Direito mesmo, né? Enfim, alguns professores que me inspiravam muito, enfim, dentro da sua atividade, a matéria Direito Civil, que eu sempre tive uma afinidade muito grande, e aí comecei a cada vez mais na evolução da faculdade a me ver, né? Enfim, participando dessa dinâmica, né? Enfim, de troca de conhecimento, que acho que é o mais instigante para o professor. O contato com o aluno acaba que gera um aprendizado muito grande para nós, acho que nos puxa sempre a estudar, mas também com as dúvidas, com os links, os insights que vão aparecendo em sala, isso nos desperta também algumas posições, algumas perspectivas que no estudo individual você acaba que não tem. Então isso me chamava muita atenção durante as aulas, e já no final da faculdade eu tinha uma ideia de que queria seguir essa linha no Direito. Foi mais assim inesperado do que eu pensava, porque logo que saí da faculdade tive a oportunidade de começar a lecionar na graduação, e depois, acho que um ano e meio depois, eu tive a oportunidade de começar também a ter contato com o concurso público. E desde então, já são aí mais de 10 anos e não consegui ainda me desvincular e nem pretendo, né? Então, no decorrer do tempo, assim, o exame da ordem ele já teve várias dinâmicas, né? Enfim, na verdade, inicialmente você nem tinha o exame de ordem, depois você teve um exame de ordem com as seccionais organizando, que foi a época em que eu fiz o exame, e tinha uma densidade de cobrança, um peso muito menor do que tem hoje. Cada seccional organizava o seu exame, que na verdade tem uma perspectiva boa, porque como o país é um país muito extenso, cada estado tem uma realidade muito própria, né? Eu acredito que no Sudeste a questão contratual no Direito Civil prevalece muito mais do que os conflitos fundiários que ocorrem no Norte e no Nordeste. Então até a ideia inicial de se fazer um exame de ordem fragmentado foi muito essa, adequar a cobrança, a realidade de atuação de cada advogado, mas depois, enfim, a tentativa de unificar também, criar um padrão para o exame de cobrança. Você tinha níveis de cobrança que destoavam muito quando o exame era regionalizado, então essa unificação é boa por isso, enfim, você tem um padrão na forma também, no conteúdo que se cobra de cada alunado, né? Enfim, o exame de ordem ele é interessante, acho que em razão da proliferação de universidades de direito que se tem. O ideal, na minha opinião, claro, é que o Ministério da Educação fizesse a avaliação de forma mais efetiva e concreta desses cursos de direito, e a OAB, na verdade, ela vem como uma parceira, uma atuação subsidiária do papel que deveria ser do Ministério da Educação, mas ela faz isso de forma
acredito eu, a elevar isso, o nível da advocacia no país. E o que a gente tem visto realmente é isso acontecendo, né? Não só na advocacia, mas nos concursos públicos em geral. A cobrança de determinados temas do direito acaba balizando muito os estudos, enfim, dos alunos. Então, quanto mais rígida a cobrança, mais profundo o estudo acaba sendo maior e mais profundo também. Então, o exame de ordem vem, na verdade, tentar de alguma forma, acredito eu, enfim, valorar ainda mais, né, a carreira da advocacia, intensificar também o estudo e elevar o nível do profissional. A questão do concurso público, ele sempre foi muito debatido no direito, né? Por que fazer concurso? Você tem vários prós e vários contras, né, isso na sua inserção numa carreira pública, né? E, na verdade, acho que isso é muito pautado também pela própria economia do país, né? Eu sou muito do tempo que o advogado era aquele que não tinha conseguido passar num concurso público, né? Há 15, 20 anos atrás, você optar pela advocacia era no mínimo arriscado, você tinha uma economia há 20, 30 anos atrás, uma economia em recessão e optar pelo mercado privado era uma coisa ruim naquela época, né? Hoje a gente vê, e o que muitos esquecem, que a advocacia está presente também no concurso público, né? Acho que a maioria dos concursos públicos, na verdade, são concursos para a advocacia pública. Você faz um concurso para as carreiras da Advocacia Geral da União, Procuradorias do Estado, Procuradorias de municípios, enfim. Você não deixa de ser um advogado, só que um advogado que atua dentro de uma perspectiva pública, na defesa do ente público e também na implementação de determinadas políticas públicas. Então, não é porque você opta por um concurso público que você está se desligando da advocacia. Você está se desligando da advocacia na área privada, e mesmo assim alguns concursos ainda te permitem isso, como é o caso de procuradorias do município, procuradorias do Estado. Mas eu acho que a procura pelo concurso público, na minha opinião, ela é muito alta em razão da densidade social, né, isso que a atividade pública ela permite, a atuação dentro de uma estrutura de Estado democrático que permite efetivamente alterar a realidade concreta, né, da vida privada. Você, como magistrado, né, atua de forma bem efetiva na implementação dos direitos humanos, enfim, na efetividade dos direitos constitucionais, enfim, o que isso torna uma carreira muito atraente. O Ministério Público a mesma coisa, enfim. Aliás, os membros do Ministério Público mesmo costumam dizer que o trabalho do Ministério Público tem que trabalhar para ele deixar de existir, né? Tamanha a importância da sua atuação, enfim, como fiscal do cumprimento da norma, como efetivação também dos direitos fundamentais, porque se todos os direitos fundamentais e todas as leis fossem cumpridos, o Ministério Público nem necessário seria. Então, eu acho que o que mais chama a atenção para o concurso público do alunado, que eu tenho percebido, é a importância que tem dentro do nosso Estado da atuação da carreira pública. E junto com isso tudo, sem falar, uma defensoria pública e as procuradorias, enfim, você advogar para o vulnerável, você atuar na implementação de políticas públicas, na advocacia pública, enfim. Isso é de tamanha importância e densidade social. Então, acho que isso chama muita atenção e soma-se a isso, claro, a questão da estabilidade que o serviço público te dá, com vencimentos condizentes aí com a atuação e importância, né, do papel que essas pessoas desempenham na sociedade. O judiciário hoje ele tem uma importância, na minha opinião, nunca antes vista, né? O ativismo judicial é um tema corrente aí, acho que há anos atrás, hoje você vê a sociedade civil, a expectativa de quem será o novo ministro do STF, todo mundo sabe, todo mundo debate isso. Há anos atrás você não vê essa expectativa toda e essa inserção da sociedade nas decisões que envolvem o poder judiciário em si, né? Então, eu acho que o judiciário está em foco, porque, na verdade, nós temos uma crise de representatividade, enfim, uma crise do próprio legislativo. Durante muito tempo se depositou essa expectativa no executivo de que ele poderia implementar políticas públicas que diminuíssem as desigualdades, enfim, que tornassem efetivo todos os nossos direitos previstos em lei e também na nossa Constituição. O Legislativo tentou, de alguma forma, desde enfim, do início do Estado moderno, enfim, das revoluções liberais, a exercer esse papel e acaba que numa falência, numa contradição que existe entre a atuação do Executivo e do Legislativo, o Judiciário acaba cumprindo esse papel de implementador, né, enfim, de políticas públicas que tentem diminuir essas desigualdades aí na nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que você tem um judiciário que, a todo tempo, ele está nos holofotes, o que acaba
que nos permite identificar uma série de mazelas do próprio judiciário, que é um poder, enfim, isso não tem como não acontecer, mas eu acho que o judiciário tem um papel importantíssimo na sociedade e acaba estando muito associado à escolha, né, do estudante pelo direito. Enfim, estudar direito às vezes se confunde com a implementação de justiça social, se confunde aí com a sua inserção no próprio judiciário. O estudo online é uma realidade, a gente não tem mais como fugir disso, embora no início a gente ainda ficava com muita dúvida, né, se o estudo presencial, o contato efetivo, isso ia ou não acabar, né? Enfim, eu acho que o estudo online, o que tem de melhor no estudo online é permitir um acesso mais amplo à educação, né? Na realidade que eu conheço, que é a realidade jurídica, isso realmente acontece, você levar informação e troca de conhecimento para quem antes tinha uma dificuldade enorme de chegar a isso. Só que o estudo online ele não pode nunca perder o que há de mais importante nessa troca de conhecimento, que é a pessoalidade, que é o contato efetivo que se tem entre professor e aluno. Por mais que esse contato hoje não seja presencial, às vezes, enfim, olho no olho, ele pode se dar de uma outra forma, né? Então você tem os links ao vivo, você tem os chats, as aulas ao vivo com perguntas sendo formuladas ao mesmo tempo. Então acho que o estudo online ele oferece uma maior amplitude na troca de conhecimento e o que ele não pode fazer é perder essa pessoalidade que há no estudo, na troca de informação entre o aluno e o professor. Mas é um ganho, eu acho que, enfim, permite que todos tenham acesso, né, à informação. Eu acredito muito no que eu faço, né, acredito muito no direito como um elemento conformador desses conflitos concretos da nossa realidade social. Acredito no papel não só do advogado, mas como todos os agentes, né, que formam toda a atuação do direito como um todo, dentro desse Estado democrático. Então eu acho que eu sou mais um agente dentro desse grupo, né, que tenta de alguma forma implementar aquilo que eu acredito dentro do próprio direito. Enfim, acho que o direito é um instrumento sim de emancipação do ser humano, embora isso esteja um pouco desacreditado na sociedade de hoje, e eu tento na minha atuação como advogado, na minha atuação como professor, demonstrar isso, de que forma a atuação concreta do direito pode diminuir os conflitos sociais, enfim, as desigualdades que existem.